bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para a edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Êxodo capítulo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores dos faraó, eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que tratas os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada
para que nos matem. Deus anuncia libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que deu à luz a Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiesaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram chefes das famílias dos levitas conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? Êxodo capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país.
Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó. Ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. 19 de janeiro. Quando Moisés falou a primeira vez com Faraó para pedir-lhe que o povo de Israel fosse ao deserto adorar a Deus, ele foi acompanhado de seu irmão Arão e das autoridades do povo. Isso lhe dava uma certa autoridade para poder dirigir-se ao rei do Egito. No entanto, quando chegou o momento de falar, Moisés não foi em nome de si mesmo ou das figuras de autoridade que o acompanhavam. Ele foi claro ao dizer que o Senhor, o seu Deus, o havia enviado para pedir que os israelitas fossem ao deserto adorá-lo. O faraó nunca tinha ouvido falar da expressão Senhor, nome pelo qual Deus ficou conhecido naquele tempo. Assim como também nenhum dos israelitas também não sabiam que o Eu Sou era também um dos nomes para se referir a Deus. É importante destacar que o próprio faraó cresceu ouvindo que ele era Deus, mas um Deus no meio de tantos outros deuses que os egípcios conheciam e veneravam. Para o faraó, então, segundo a sua perspectiva, um Deus desconhecido e de quem ele nunca tinha ouvido falar e que não tinha nenhuma prova do seu poder, não era algo de que ele precisasse ter medo, menos ainda atender às suas ordens. Sendo ele um Deus,
Do alto de sua arrogância e soberania, Faraó deve ter pensado que ele não tinha obrigação nenhuma de cumprir as ordens do Senhor e, por isso, de pronto rejeitou a ordenança de Deus, de quem ele nunca ouviu falar, e ainda sem nenhum temor questionou a autoridade do Senhor em ousar mandar nele e no povo que ele considerava como seu. Perceba que quando Moisés falou a primeira vez com Faraó, não lhe pediu que libertasse o povo de Israel. Ele pediu apenas que o povo saísse para adorar a Deus no deserto, o que denotava que o povo não sairia das rédeas de Faraó. Ele apenas pediu um tempo para que o povo pudesse cultuar o seu Deus. Aquele simples pedido, no entanto, deve ter sido visto pelo faraó como uma afronta à sua própria divindade e poderio sobre o povo de Israel, uma vez que não apenas desobedeceu a ordem de Deus, mas para provar que ele poderia fazer o que quisesse com o povo, tornou o trabalho dos israelitas ainda mais difícil e ainda mais os atormentava por isso. Mas o que o faraó não sabia era que o Deus de Israel era o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o invencível Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que por causa da sua atitude cruel para com o povo de Israel, o povo do próprio Deus, ele iria conhecer tudo de que era capaz o nosso Deus de Israel, em favor do seu povo. Naquele momento, o Senhor disse e provaria que ele era um único Deus, um único Senhor, o Eu Sou, e que Israel não pertencia ao Egito nem à escravidão, mas à liberdade e a uma terra vasta e próspera que o próprio Senhor já havia preparado para o seu povo. O nosso Deus permanece o mesmo, seu poder é imensurável e o que ele promete, ele cumpre. E não há nada que ele não faça para salvar o seu povo das mãos daqueles que pensam ser os seus donos e senhores de suas vidas. Ele não só resgata, mas cura, salva, liberta e promete ser para sempre o nosso Deus e Pai. Se em sua vida você tem sido oprimido por pessoas, circunstâncias e até mesmo pelos seus próprios pensamentos, saiba que Deus não está alheio ao que lhe aconteceu e o que está acontecendo, nem o que tem sido feito contra você, porque o nosso Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. É o que está escrito em Naum 1:2 e 3. Clame então neste dia ao Senhor e nomeie para Ele quem são seus opressores e o que tem sido feito contra você. Se são os seus pensamentos que roubam a sua paz, leve-os cativo à obediência de Cristo. Conte para Deus aquilo que tem afligido a sua alma e a sua mente, pois Ele pode lhe livrar de todos os seus perseguidores e dos seus temores. Deus está atento a tudo o que acontece com você. Ele te vê, Ele te escuta, sabe tudo o que você precisa, mas você precisa deixá-lo ser o Rei, Senhor e Deus da sua vida, tendo um relacionamento que permita a você se sentir plenamente seguro e certo de que você sempre pode contar com Ele e com a sua forte mão para vir te socorrer, te salvar e te libertar. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço agora que venha abençoar essa pessoa que está ouvindo este devocional. Que em nome de Jesus, o Senhor a resgate dessa condição que está agora de servidão, de sobrevida. Que em nome de Jesus agora os seus pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo e que ele e ela sejam libertos pelo poder que há no nome de Jesus, para que agora se sintam livres, plenamente em paz e possam prosseguir a sua vida conforme a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa esta pessoa agora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso e até o próximo devocional.